Olá, está começando mais um Diálogo Automotivo, podcast da ATV, o canal de vídeo do aftermarket brasileiro. Vem com a gente agora. Estamos recebendo hoje Fernanda Giacom, gerente sênior de marketing da ZF. Fernanda, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Eu sei que você veio de longe só para conversar com a gente. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Cláudia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são parceiraços da ZF, né? Não de tão longe, eu vim de Sorocaba, então tá aqui pertinho. Tá bom demais. Fernanda, recentemente o Sindipeças realizou um evento, o terceiro encontro da indústria de autopeças. O tema do evento foi todo focado em digitalização. Ano passado, nós tivemos no seminário da reposição automotiva também um evento totalmente focado em digitalização. Por que a digitalização hoje é a principal pauta do mercado? Sem dúvida, quando nós comparamos, né, o nosso setor com a maioria dos outros setores, acho que a gente está alguns passos atrás. A gente tem muitas oportunidades de melhorar a experiência desde lá do dono do veículo, né, até mesmo das oficinas, dos varejistas e dos distribuidores através da digitalização. Seja no próprio atendimento do cliente, né, o relacionamento lá na ponta, ou através de mais dados, mais informações para poder melhorar os processos, os inventários, né, melhorar a performance no geral do nosso canal. Então, eu acho que esse é um tema que nós avançamos, nós estamos avançando, mas a gente ainda tem muito espaço e muita oportunidade para melhorar. O que você avalia como as principais carências do mercado? Eu sei que vocês têm programas para varejistas, para vendedores especificamente, né? Para o mecânico, e esses dois elos precisarão entrar nessa onda de digitalização que foi muito acelerada no tempo da pandemia, que aliás não acabou ainda, mas nos últimos 2 anos houve um processo de aceleração digital. Muitas vezes as empresas foram empurradas para esse processo sem muito planejamento. De que forma você enxerga o estágio em que a gente se encontra? Você já disse que nós estamos atrasados, então quais são essas oportunidades, quais são os próximos passos e como você vê esse atraso? O que significa na prática esse atraso? Eu entendo que, por exemplo, se a gente olha lá na ponta, né, no processo de compra dos produtos, das peças, ainda a gente tem um grande gap na identificação dos produtos que a digitalização vem para nos ajudar. Isso atrapalha na performance do atendimento da oficina para o consumidor final. Então, muitas vezes, aumenta o tempo de entrega do veículo para o consumidor final. Para o varejo, é um problema enorme, porque faz com que a peça tenha que ser trocada. Muitas vezes a logística também, ele manda 1, 2, 3 vezes a peça até que a gente entenda qual é o produto correto. A parte da garantia também, eu entendo que a digitalização... Garantia é um tema que eu estou no setor faz 20 anos, desde que eu entrei, é um assunto corrente, né, de todo mundo, porque a nossa logística reversa ela é bem complexa. Então, eu entendo que também a digitalização nesse tema, ela vem para melhorar, né, agilizar e diminuir perdas. Em relação ao próprio interface da oficina com o consumidor final, nas explicações. Muitas vezes o mecânico ele fornece uma cotação, um orçamento para o consumidor final que não entende muito o que está sendo entregue ali para ele, não tem muita confiança em saber, puxa, mas eu preciso fazer o serviço, eu não preciso. Então, eu entendo também que a digitalização pode dar esse ponto final, né, na explicação e no entendimento do que está sendo feito no veículo, e com isso melhorar muito também o nível da manutenção. Muitas vezes o consumidor não aprova o orçamento 100%, e aí eu vejo, por exemplo, fazendo um paralelo com os vídeos do Amigo Bom de Peça, né, que é o nosso programa de treinamento. A gente consegue dar dicas e instruções de manutenção através de vídeos curtinhos. Então, da mesma forma, a gente tem agora, a gente vai falar sobre o projeto também, esse
plano de complementar a informação lá na ponta através de vídeos para o consumidor final, para ajudar na argumentação. E aí facilitar a venda do varejo e facilitar também a venda da oficina. E eu acho que posso falar, acho que pode falar aqui por horas, mas um outro ponto que eu entendo que a digitalização pode melhorar muito, e eu já tive uma experiência na ZF, um período que eu fui responsável no planejamento de produtos, é na nossa logística e nos nossos inventários. Então, hoje, a gente planeja olhando o passado, né? Olhando o histórico, não com a informação do que acontece com a demanda lá na frente. Quando a gente olha, por exemplo, o setor alimentício, onde as informações do que está acontecendo no varejo, elas são muito atualizadas, você ganha muito na performance da logístico, né? E de ter a peça na hora certa, no lugar certo. Então, eu sou uma grande fã da digitalização e na ZF a gente está trabalhando muito forte nisso. No nosso mercado de reposição brasileiro, a indústria acaba assumindo um papel muito importante como provedora de conteúdo, provedora de soluções para descer cadeia abaixo, né? Até lá na ponta, onde certamente o empresário, o empreendedor não tem a mesma força de recursos, de acesso à informação que tem uma grande indústria. E um dos braços da digitalização na indústria é a indústria 4.0, né? Como vai, na sua visão, o desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil? Bom, da mesma forma, quando a gente compara com outros países, né, nós temos ainda espaço, né, para esse desenvolvimento, mas, por exemplo, na ZF, quando a gente olha na planta de Sorocaba, né, na planta de Limeira também, nós temos algumas linhas de produção, nós temos alguns processos que são benchmarking para o mundo também, porque o brasileiro, acho que um dos pontos fortes do nosso povo é a criatividade e a força de vontade, né? Então, por exemplo, divulgado, nós mostramos alguns veículos autônomos que nós temos dentro da planta para fazer a logística de componentes de um barracão para outro, né? Nós temos processos de produção, por exemplo, para a linha de direção elétrica e para os eletrônicos de segurança, que são produtos extremamente complexos de fabricação, que são alta tecnologia e benchmarking para o mundo. Então, eu acho que esse é um tema super importante, porque traz eficiência, ganho de eficiência, melhoria de custo, que também a gente tem ainda pontos de melhoria, mas o orgulho de, em algumas etapas, a gente ser também benchmarking para o mundo. Fernanda, recentemente vocês promoveram uma visita ao centro de distribuição, a gente participou, foi realmente muito esclarecedor. Quais são as soluções avançadas que vocês adotam na ZF que podem servir, por exemplo, de benchmarking para os distribuidores brasileiros? Bom, isso também é o time da logística da ZF. Quando a gente olha nos últimos 5 anos, principalmente, depois que nós integramos o TRW, ZF e ITU, esse centro de distribuição que nós temos lá do Aftermarket, ele é o primeiro do mundo em que nós integramos todas as peças de ZF, TRW, Saks, Lenforder, agora estamos com a Wabico entrando também. Então, ele é um centro de distribuição muito importante para a ZF no mundo. E lá nós desenvolvemos também algumas tecnologias em relação à produtividade e processos. Nós estamos entre os 3 melhores do mundo. Então, nós temos, por exemplo, que você viu lá, né, os elevadores, que nós otimizamos muito o armazenamento e a velocidade de pick-up, de separação das peças, né? Também nós começamos já com o processo de RFID, e esse é um tópico importante. Você viu lá, a gente já tem o portal recebendo as peças, agora a gente está finalizando a parte do despacho das peças e o projeto piloto já em alguns distribuidores. Então, muito em breve, os distribuidores e, na sequência, os varejistas vão se beneficiar muito, porque o recebimento das peças é muito acelerado, não precisa de nenhum processo humano, né? Simplesmente você passa pelo portal e o sistema já faz toda a leitura de todas as peças que estão na caixa, no pallet, é muito ágil.
Além disso, processos de pick-up, de separação, e a gente tem alguns vídeos e alguns treinamentos específicos de logística também para varejistas e distribuidores se beneficiarem do que a gente tem aprendido lá em Itu, né? Fernanda, você citou aí várias marcas que fazem parte hoje do Grupo ZF, não é? E são marcas que certamente chegam com culturas diferentes, são marcas de países diferentes, e isso acaba sempre exigindo um processo de integração, de adaptação. Como vai esse processo? Já podemos dizer que terminou? Olha, Cláudio, eu acho que a gente tem, assim, PhD em processo de integração, né? E é uma tendência que tende a continuar, então, assim, terminou, eu acho que não vai terminar tão cedo. Eu vim de TRW, sabe? Eu comecei na TRW, e aí, quando a ZF comprou a TRW em 2015, em 2016, a gente passou por um processo enorme de integração, porque as duas empresas, elas eram do mesmo tamanho, então, assim, eu acho que nenhum MBA ensina o que nós aprendemos ali na prática, né? Como, de fato, ter, né, conservar a melhor das duas empresas, porque muitas vezes em um dos processos, aqui a gente tem um processo melhor, ali é melhor da empresa que foi comprada. Então, assim, como conseguir fazer que os times trabalhassem em conjunto e pegassem o melhor dos dois para oferecer para o mercado um ganho, né, dessa fusão. E agora com a Wabco, uma outra empresa, com uma outra cultura, mas aí eu penso que por ter sido tão próximo, né, uma da outra, facilita também que esse processo seja mais harmonizado. Hoje nós estamos, todo o time, ZF, TRW, Wabco, aqui na América do Sul, integrados, e já atendendo o mercado também com um time só, comunicação só. O desafio de comunicar todas essas marcas é gigantesco, você sabe, né? Mas também é muito, para quem trabalha no marketing, um processo muito feliz, porque são marcas muito conceituadas, né? Então, quando você chega e fala de qualquer uma das marcas, você é muito bem aceito. E aí eu acho que é bem gratificante trabalhar na empresa e com essas marcas. Muito bem, você está acompanhando aqui uma entrevista gratificante com a Fernanda Giacom. A gente volta já já com o Diálogo Automotivo. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria falar com vocês. Você sabia que o melhor jeito de conversar com o seu cliente é assim, por vídeo? Claro, o vídeo é o meio de comunicação que mais cresce no mundo. E não é à toa que aqui na ATV a gente produz vídeo todos os dias. A gente sabe o poder que a comunicação audiovisual tem. Conversamos semanalmente com as maiores personalidades do mercado. Analisamos e trazemos dados importantíssimos para todos os elos do aftermarket automotivo. Informamos 2 vezes por semana com as notícias mais quentes e assuntos mais urgentes. E, claro, a gente não deixa de entreter as pessoas que fazem a máquina andar. Tudo isso com uma audiência mensal de mais de 100 mil pessoas. Agora eu te pergunto, o que falta para você investir na TV? Temos diversos espaços estratégicos para o seu público ver a sua marca sempre. Ligue para o telefone que está aparecendo na tela e saiba mais. O nosso comercial vai te atender com prazer e tirar todas as suas dúvidas. Caso queira ver tudo que oferecemos, você pode pedir o nosso Media Kit completo no e-mail comercial@novomeio.com.br. O mundo está evoluindo, a sua divulgação também tem que evoluir. Agora, pode seguir com o vídeo. Estamos de volta no Diálogo Automotivo, hoje recebendo Fernanda Giacom, gerente sênior de marketing da ZF. Fernanda, você citou no primeiro bloco uma nova ação da ZF em direção ao consumidor final. É uma novidade, então conta pra gente. Nós estamos lançando o Amiguinhos ZF. É um braço do Amigo Bom de Peça, né? Nós lançamos o Amigo Bom de Peça há 5 anos com o público dos mecânicos, com o objetivo de levar treinamento, informações, dicas técnicas para esse público. Depois, 2 anos depois, nós lançamos o Amigo Bom de Venda para o varejista, para o balconista, para o vendedor do distribuidor. Da mesma forma, com o objetivo de levar informações, dicas, conceitos de vendas, argumentação de vendas para esse público. E agora, nós estamos lançando um programa para crianças. Então, nós vimos que a gente tem muita informação,
dicas, né, sobre mobilidade, trânsito, o setor automotivo. E a gente precisa já começar a trabalhar lá desde da criança, né, até o jovem, o adolescente, para, levar mais consciência. Você sabe que o Brasil é um dos recordistas, infelizmente, esse é um recorde muito triste, né, do nosso país, o número de acidentes de trânsito e mortes no trânsito. Então, esse é um dos nossos propósitos com esse programa, levar mais informação para esse público, né, das crianças e dos jovens. Também levar informações sobre mobilidade, tecnologia, para poder atrair esse jovem para o nosso setor, porque, como eu falei no início, né, nosso setor ele vem crescendo, vem desenvolvendo muita tecnologia. A gente agora não está falando mais nem em veículo, nós estamos falando em software, né, em celular sobre rodas. Então, a gente precisa já mostrar também para esse público o quanto de oportunidade de trabalho vai existir no futuro, né, e atraí-los também para o nosso setor. Eu entendo que esse é um papel da indústria. Para o setor de reposição, que, imagina só, nós estamos falando aí, daqui a alguns anos, a gente vai fazer manutenção em veículos autônomos, veículos elétricos. Então, assim, essa garotada vai mexer nisso, né? Então, desde já, a gente quer começar e levar as nossas marcas, levar a nossa tecnologia, ensinar quais são os conceitos que vão fazer parte do futuro. Então, esse é agora o novo braço do Amigo Bom de Peça, olhando para esse novo público. E isso acaba exigindo uma nova linguagem, não é? Porque é um público muito específico, completamente diferente daquele público interno do mercado. Como vocês estão trabalhando essa linguagem, essa mensagem, esse conteúdo, e de que forma vocês vão chegar a esse futuro consumidor, vamos dizer assim? Totalmente. E assim, eu sou apaixonada. Quando a gente começou a desenhar, que eu comecei a ver as primeiras ilustrações, assim, amor à primeira vista. A gente tem, então, a gente começou a desenvolver alguns personagens. A gente tem 5 personagens. E através de histórias lúdicas, passatempos, desenhos, brincadeiras, brinquedos, quebra-cabeça, a gente está levando essa nova mensagem para esse público. Então, é uma forma diferente de comunicar, né, para quem está acostumado a trabalhar no setor automotivo, com o mecânico, o varejista, o distribuidor, o frotista e o motorista, mas que é apaixonante. Eu imagino que a consultora sentada ali, ela participa do piloto também, né? Sim, imagina. Assim, eu tenho 2 filhos, um adolescente já e a Mariana, que é a menorzinha. E quando eu cheguei em casa com o material, ver ela lendo a historinha em quadrinho, contando, né? Nossa, é a melhor parte da vida. Fernanda, você falou aí no Amigo Bom de Vendas, Amigo Bom de Peça, e vocês têm vários programas, e recentemente a gente viu que o mercado recebeu uma nova norma da ABNT focada exclusivamente nos profissionais de vendas, né? E de que forma isso favorece, por exemplo, a elaboração desses currículos de programas de acesso e de evolução desses profissionais? E vocês pretendem adotar esses requisitos da norma para contribuir com a formação desses profissionais, já com base naquilo que a ABNT entende como ser requisito para um bom vendedor? Com certeza. Eu sou, assim, uma defensora de melhoria de processos e melhoria da experiência do cliente. E esse é um dos gaps que eu vejo no nosso setor, tanto lá na ponta, na oficina mecânica, quando a gente profissionaliza, quando a gente padroniza, né, quando a gente segue essas normas, a gente consegue subir um nível na prestação do serviço. E a mesma coisa vale para a venda. Então, assim, nós somos parceiros, nós incentivamos e, com certeza, vai servir como base para os próximos materiais, conteúdos que nós lançarmos. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o Amigo Bom de Venda, conectado com essas normas, vão ajudar a melhorar ainda mais a prestação de serviço no nosso setor. O setor automotivo está experimentando, ou pelo menos abrindo a perspectiva de
transformações muito disruptivas, né? A gente falou aqui de passagem sobre carro autônomo, eletrificação, a conectividade, e isso tem um impacto grande no setor da indústria, especialmente naquelas que trabalham com um portfólio voltado para o veículo a combustão interna, com motor de combustão interna, mas também para as outras. E a gente sabe que a ZF tem trabalhado muito no desenvolvimento de tecnologias para o carro autônomo, com alguns parceiros. E a questão das parcerias também é interessante porque isso vai trazer para o mercado automotivo empresas que não eram do mercado automotivo, né? Você falou no comecinho de software e o mercado se expande muito. Como a ZF enxerga esse movimento, como a ZF vem trabalhando para se preparar para esse momento disruptivo e quanto tempo você acha que isso vai levar para acontecer aqui no Brasil? É a pergunta do 1 milhão nessa daí. Olha, a ZF ela já deixou de ser uma indústria fornecedora de autopeças, né, há algum tempo, e hoje ela é uma indústria desenvolvedora de tecnologia. Quando a gente olha para o nosso portfólio e para as soluções que nós desenvolvemos junto às montadoras, nós vemos assim esse movimento muito claro de o quanto a ZF tem desenvolvido softwares, toda a parte de eletrificação. Então, assim, vai haver uma mudança no nosso portfólio de produtos e já prevendo isso, nós estamos nos movimentando para poder fazer parte desse futuro, como eu disse, não só no equipamento original, onde nós desenvolvemos essas soluções e até mesmo os próprios veículos. Por exemplo, a ZF tem já bastante na Europa, e isso deve também chegar no Brasil, começando nos aeroportos, que são ambientes mais controlados, aqueles shuttles, né, aqueles micro-ônibus autônomos. E nesse caso, a ZF fornece a solução completa, desde o próprio shuttle montando junto com uma parceira, até depois toda a parte de serviço, manutenção. E para isso a gente precisa preparar o mecânico, né, essa rede de serviços que vai atender esses veículos. Então, sim, vai mudar o portfólio, vai afetar com certeza a ZF também, porque o nosso portfólio é muito grande, a gente tem a parte de transmissões, né, embreagens. Estamos nos preparando para isso já há algum tempo. Quanto tempo? Olha, Cláudio, eu te digo, vai começar nesses ambientes mais controlados, como aeroportos, a parte agrícola, muito, né, assim, também, e o Brasil é um dos principais países quando a gente fala do setor agrícola, mas quando a gente fala de veículos de passeio, né, aí nós precisamos de um desenvolvimento melhor das próprias condições das rodovias para que a gente possa dar alguns passos mais largos nessa direção. O pessoal costuma falar, né, vai demorar muito, mas hoje em dia as coisas acontecem numa velocidade que é até imprevisível, né? O Brasil parece viver um dilema por ter uma tecnologia do etanol, que é uma tecnologia um pouco mais limpa, em alguns parâmetros ela atende exigências de redução da emissão de poluentes, porém, lá na Europa, o Parlamento Europeu recentemente decretou o fim dos carros com motor a combustão interna da venda para 2035, isso precisa ser ratificado pelos países membros, mas indica uma tendência, não é? A gente costuma falar muito aqui no Brasil da solução híbrida com etanol e elétrico, mas o carro híbrido tem um motor a combustão e a nossa tecnologia ela vem muito da Europa, né? E de qualquer forma, quando surgir, se isso for ratificado, isso acaba irradiando para o mundo inteiro. Você consegue imaginar daqui a alguns anos qual vai ser o modelo brasileiro? Nós vamos ter que, talvez por eliminação, recorrer ao carro 100% elétrico? Ou você acha possível a gente viver um momento de transição num meio termo, usando ainda o motor híbrido com a tecnologia elétrica, sabendo que esse motor a combustão não vai ter mais desenvolvimento? Ou se a gente adotar essa solução, ele vai ter que ser reciclado e aprimorado aqui dentro, que não costuma acontecer, porque a nossa tecnologia vem de fora. O que você imagina para o mercado daqui a alguns anos, para o setor automotivo, em termos de propulsão da frota? Quando a gente olha, né, hoje as plataformas elas são globais, então essa influência da Europa, da Ásia e até mesmo dos Estados Unidos, ela é muito forte, né?
mas o fator etanol aqui no nosso país pode fazer com que as montadoras tenham um modelo local, porque alguns outros países também não vão ter a estrutura necessária para atender na velocidade que está acontecendo, né, na Europa, por exemplo, essa mudança para os carros elétricos. Então, eu acredito que, num primeiro momento, a gente não vai ter a mesma velocidade pelas soluções locais que nós temos. Então, pode ser que as montadoras tenham um modelo híbrido que faça sentido aqui para o nosso país. Até porque, quando a gente fala em emissões, né, de poluentes e tudo mais, o etanol ele é uma solução, quando você olha de ponta a ponta, e também em relação às baterias, né, que não são nada... Isso o pessoal não faz, né? Tem que olhar de ponta a ponta. Exatamente. O próprio carro elétrico não é nenhum santinho na história. Né? Não. Então, quando a gente olha de ponta a ponta, eu entendo que a gente tem uma oportunidade local que pode ser melhor do que o que vem de fora, né? O que a gente pode herdar aí das outras regiões. Fernanda, a gente entrou no segundo semestre, um segundo semestre que para nós brasileiros vai ser um tanto quanto agitado, porque a gente tem um processo eleitoral que já, bem da verdade, já começou no ano passado, mas agora vai entrar na reta final e promete ser muito polarizado. Depois a gente tem a Copa do Mundo, que, queira ou não, é um torneio que sempre impacta muito o brasileiro, e tudo isso acaba gerando alguma onda no mercado, né? Nós, aqui nas pesquisas Mapa e Onda que a gente realiza semanalmente, nós continuamos ouvindo os varejistas se queixando da inflação no preço das autopeças e se queixando também de desabastecimento de determinados itens. Quais são as suas perspectivas para o segundo semestre? Olha, Cláudio, eu acho que toda vez que nós temos eleição, nós ouvimos, né, falar sobre qual vai ser a perspectiva do futuro, mas eu penso que o impacto que nós estamos tendo na venda dos veículos novos é mais forte do que o impacto que a gente possa sofrer em relação à eleição ou à própria inflação. Nós vimos de um primeiro semestre muito bom e eu não vejo que assim, o segundo semestre vai ser um desastre ou uma coisa assim, catastrófica. Talvez a gente possa ter um pouco de impacto e não ter uma performance tão positiva como nós tivemos no primeiro semestre, mas eu estou vendo com bastante otimismo ainda o segundo semestre, tendo em vista de que o veículo usado ainda vai ter um papel muito importante na nossa economia até o final do ano. Fernanda, eu queria agradecer a sua presença, desejar muito boa sorte para essa nova iniciativa da ZF. É muito importante a gente falar com esse público, com as crianças, para formá-las até na educação para o trânsito, porque eles são o futuro desse país e tomara que, com certeza, serão uma geração muito melhor do que essa que está aqui. Então, essa iniciativa da ZF é muito oportuna e esse pessoal, esse público merece essa abordagem. Obrigado por ter vindo e espero que da próxima vez que você venha para São Paulo a gente converse mais um pouquinho. Obrigada a você pelo espaço. Eu queria aproveitar para deixar o link aqui, então, pessoal, para quem quiser acessar o nosso programa, é amiguinhoszf.com.br. Lá todo mês tem conteúdo novo, vale levar para o filho, para o sobrinho, para o amigo. Nós com certeza vamos, através das redes sociais também, atingir esse público e, pedacinho, tijolinho por tijolinho, a gente vai construindo um país melhor, né? É isso aí, uma responsabilidade de todos nós. Conversamos assim com a Fernanda Giacom, gerente sênior de marketing da ZF, aqui no Diálogo Automotivo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário também, se inscreva no canal para receber as notificações sobre os novos programas, porque aqui na ATV tem novidade todos os dias. O Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira, a gente te espera lá.